Muito bem. Vamos ler então na carta de 1 a João, Epístola de 1 a João 5 a 10, que diz assim. 1 João 1, 5 a 10. Diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bom, é um texto bastante conhecido de quem frequenta, quem está acostumado em participar de reuniões, de ler Bíblia, né? Mas eu começo refletindo assim com uma pergunta, né? Quem não quer ser um iluminado de Deus? Eu acho que todos aqui querem, todos os seres humanos minimamente conhecedor também quer, todos aqueles que têm um mínimo de sensibilidade à sua fé querem ser iluminados por Deus. Hoje você vê falar muito, você conversa com muitas pessoas, não, porque uma luz, uma energia, algo... O pessoal começa a arrumar, assim, adjetivos, né, para poder referir-se a Deus em luz, energia e tal, mas na realidade poucos sabem o que significa realmente luz e principalmente o que é andar na luz de Deus, né? Todos ou quase todos querem ser iluminados por Deus, mas querer andar na luz no estrito sentido da palavra são muito poucos mesmo que querer até querem, mas se sujeitar a isso que é a grande questão, né? Mas para sermos iluminados, precisamos ser conectados de verdade, corpo, alma e espírito, à fonte da luz, a Deus. Mas para acontecer isso não é tão simples assim. Tem alguns passos. Originalmente, nós somos todos plugados, vamos dizer assim, a essa fonte de luz, né? Porque quando Deus colocou em nós um sopro do seu um sopro e colocou o Espírito em nós, ele colocou em nós suas raízes, um elo que liga, que nos liga a ele. Só que ele tem, nós o governamos através do nosso livre-arbítrio, nós continuamos com essa conexão pronta. Mas se você não falar, não fizer algo para que isso funcione, ele não vai dar certo. Eu estava ouvindo uma história hoje à tarde que até fala de água, mas serve a mesma coisa para a luz, né? Um árabe veio com sua comitiva para Paris nos tempos antigos e por causa de lá ser muito deserto, tinha muita dificuldade de tomar banho, de ter água e tudo assim, né? E aí eles pegaram e se hospedaram nos hotéis de Paris, e aí começaram a tomar banho de manhã, de tarde, de noite, e gostaram muito, acharam bom demais, né? Mas aí, na hora de ir embora, vários deles pegaram, tiraram o chuveiro e o registro da água ali e levaram embora, para tomar banho em casa. E chegando lá, para encurtar a história, eles foram tentar resolver isso e, obviamente, não dava para tomar banho, porque não estava ligado à fonte, né? Então, da mesma forma, a luz, você pode ter uma Itaipu do teu lado, se você não tiver uma ligação com ela, você vai ficar no escuro. Tem gente que pode estar dentro do lago de Itaipu, mas andando no escuro lá, porque não tem ligação. Então, com Deus, nós estamos falando da mesma forma de nós
nos ligarmos a Ele. Nós somos originalmente, tem essa ligação, digamos, tem a rede de energia, mas você é quem liga a chave que conecta. É isso que eu queria dizer para ser bem, bem claro, né? Quer dizer, nós somos aquelas que ligamos a chave para que essa conexão aconteça. Só que essa ligar a chave não é só assim, liguei e desliguei, não é fazer isso aqui, né? É bem mais do que isso. Então, vamos começar a entender primeiro o que é luz. Luz é a dissipação da escuridão, ou das trevas, como alguns entendem, a partir de uma fonte que ilumina. É um conceito bem, bem simplório até, não vou dizer o conceito técnico da luz, porque não é esse o objetivo, né? Luz, por outro lado, nesse contexto nosso, ela é a verdade, a exposição à verdade. Nessa condição, nada de inverdade, falsidade, mentira, ou qualquer coisa nessa linha subsiste à luz, sem que venha à tona, sem que apareça. E Deus é a fonte dessa luz, dessa energia, vamos falar assim, porque quando fala em luz, em energia, não é aquela energia, porque quando você fala em energia, você fala ligação, você está falando em poder, né? Que no inglês se fala power, lá no inglês usam muito a questão power para ligar, desligar, né? Power on, power off, que é onde se usa para fazer isso, para se dizer isso, né? E é importante também dizer que a luz de Deus é uma luz de uma pureza incalculável por nós. Deus é luz plena, diz o texto que nós lemos, que não há nele treva alguma. É como você pensar num céu sem nuvens, nenhuma nuvem, né? Céu limpo, o sol brilhando, né? Sem nenhuma barreira entre ele e você, de maneira assim bastante clara chega até nós. É a luz mais pura que nós podemos ter. Digamos que é mais forte do que você receber um raio laser direto no olho, vamos falar assim. Simplesmente queima, apaga, acaba com isso, né? Se você já viu, se você já lembra aí de quando você recebe um farol alto na noite, quando você está dirigindo, como isso deixa a gente cego, a gente perde a visão, né? Nós estamos falando da luz muito mais forte que isso. Deus é a luz tão pura que é impossível aos homens ver o esplendor da sua glória. Me vem à mente a questão de Moisés, que um dia falava, Senhor, eu estou aqui, mas eu queria curioso, eu queria ver sua face. Eu queria ver, eu queria te conhecer, assim, olhando. Nós falamos tão de pertinho, tão intimamente, que a Bíblia até fala de uma maneira, não digamos metafórica, mas ilustrativa, que Moisés falava com Deus face a face. Não que assim, face a face no físico, mas era a proximidade, a intimidade de relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então, Moisés, ele disse, eu queria te ver, né? Eles estavam num determinado lugar, né? E Deus falou assim, ele falou, Deus, quero ver sua face, insistiu. Ele falou, bom, Moisés, já que você insiste, você fala muito de perto comigo, eu vou quebrar seu galho. Claro, estou usando uma licença poética aqui para dizer isso, na nossa linguagem de hoje. E vou fazer o seguinte, eu vou passar ali, mas eu vou pôr a mão para proteger você, e quando estiver passando na fenda da rocha, você vai conseguir me ver pelas costas. É o que eu posso fazer, porque todo aquele que vê a minha face não fica vivo. Então, a pureza, né? Isso Deus, eu vou cuidar de você, vou mostrar o que eu não mostrei para ninguém, né? E aí, quando a gente fala da luz de Deus, e aí nós estamos precisando entrar na essência, nós estamos fazendo uma introdução aqui de conhecimento, né? A semana passada até alguém falou aí, porque eu começo a trabalhar igual a aranha que vai tecendo para lá, tecendo para cá, daqui a pouco, quando vê, você não já recebeu toda a mensagem e não tem para onde escapar, né? Mas não é, esse é o dom que Deus nos deu e a responsabilidade, às vezes, falar a verdade, mas esclarecendo o caminho dela, não é
não estou aqui para assustar ninguém, por exemplo, falar a verdade. Eu não vou ficar, de maneira alguma, não vou ficar aqui fazendo rodeios, né? Não vou ficar fazendo rodeios. Então Moisés, depois disso, agora vem, Deus passou entre a rocha, entre a fenda da rocha para ele ver ele pela face, pela fenda da rocha para ver as costas, Deus pelas costas, né? A luz de Deus, ela não tem meio termo. E aí que a gente começa a aprofundar. Não há área cinzenta, ou é luz ou é trevas. E é isso que a gente entende, né? Fica claro que para andar nessa luz, nós precisamos ter uma decisão de fé, né? Ou andamos com ele, ou não andamos com ele. Ou é luz, ou é trevas. E aí, me recordo aqui do texto de Mateus, capítulo 13, verso 47 em diante, que Jesus, numa parábola, dizia assim: o reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então assentam-se junto aos peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, ele está dizendo aqui, ó, eles vão separar. Com o pescador, ele põe numa cestinha o peixe bom e no outra cesta o peixe ruim. Peixe bom, peixe ruim. Não tem uma cestinha no meio, não. Ou é ruim ou é bom. E da mesma forma, no final, os anjos vão vir separar, vão colocar cada um na sua cesta, né? Então, Deus hoje, a primeira lição que nós temos aqui, está nos chamando para sair de cima do muro. Tem gente que quer seguir a Deus, quer viver com Deus, mas está em cima do muro. Quer viver um pouquinho ouvindo a Deus e quer ver um pouquinho lá a vida dela que ela sempre teve. Não funciona assim. Digo para você está perdendo seu tempo tentando ficar na cestinha do meio. Não tem cesta do meio. Ah, mas eu tô aqui, mas não quero seguir nada. Eu tô indo, eu faço Deus. Ah, Deus cuida de mim, eu gosto, eu amo, eu falo com Deus. Tá, e daí? Você não quer compromisso. Você quer ser um ficante com Deus, não é? Jesus, quando falou muito claro que é como uma noiva, é casamento, não é ficar. O relacionamento com Deus é casamento. Ele vai ter as bodas do cordeiro lá no céu, quando ele vier buscar a sua noiva. Ele comparou como a sua noiva. Então não tem esse negócio de ficar. Ou é compromisso, ou tá fora da festa. Então, ou é peixe bom, ou é peixe ruim. Não tem, no meio, não tem um cestinho para aqueles mais ou menos, que ele vai ver o que faz. Ou é céu ou inferno, é luz ou trevas. Ele nos chama hoje para sair de cima do muro. Esse negócio de evangelho meio mistureba, meio para lá, meio para cá, que as pessoas querem o bom de Deus, mas não querem abrir mão de si de nada, não existe, isso é só ilusão. Sabe o que serve isso? Vou ser bem claro aqui. Pessoa que faz isso, ela vai acontecer assim, ela não vai conseguir viver aquilo que ela acha que é diversão aqui desse mundo, e fazer tudo direito, e não vai poder usufruir o melhor de Deus, quer dizer, fica em cima do muro. Sabe o que vai acontecer isso? Você vai perder de viver a vida que você acha que é boa aqui, aquilo que você tem, por a maioria das pessoas tem que é boa, que é a vida cheia disso, daquilo, né? E depois chegar no fim, você não vai para o céu. Fica adianta. Então aproveite uma coisa ou outra, porque a gente sabe que isso é um tempo rápido de acontecer. Ninguém tem governo sobre a nossa vida. Nós temos alguém aqui que estava conosco há 2 semanas atrás aqui e que já não está mais conosco. Há 2 semanas atrás está frequentando live aqui e já não está mais.
Então, Deus, ele nos quer, falou, gente, para de ficar em cima do muro. Ou é luz, ou é trevas. Ou é céu, ou inferno. É simples assim. Não tem mais como a gente ficar passando panos quentes. O que significa, então, andar na luz? Significa reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus como ser humano, como pecador, mas como filho. Significa se expor a uma vida de transparência. A luz nos expõe à transparência. Não é que você vai andar sobre o holofote dos outros, mas a transparência entre você e Deus. Não é para alguém ficar cuidando da sua vida, mas para você cuidar da sua vida e dizer para Deus, olha, eu estou fazendo o melhor de mim. Eu não sou perfeito, Deus, mas eu estou tentando, estou trabalhando, eu quero cada dia melhorar, eu quero cada dia crescer um pouco mais, né? É a busca de uma depuração de caráter, porque, gente, por mais que você seja correto, íntegro, tudo nós temos como depurar o nosso caráter um pouquinho mais, cada dia, né? É ter uma vida de cuidado, de arrependimento, de participar do processo de restauração do projeto de Deus para o homem. Deus, ele nos chama para podermos participar desse projeto. Ele mandou seu filho para restaurar, para pagar esse preço, e agora está na nossa mão. A luz de Deus, a Itaipu, vamos dizer assim, de luz para você, tem que ter uma chave. E essa está na sua mão, não sou eu que vou ligar, não é o seu pastor, não é alguém que vai... não é você, cada um de nós, né? Mas então, daí, quem anda na luz, então não pode pecar, Eloni, pastor? Vai pecar sim. Você não viu o que está escrito lá? Se você fala que não peca, que não tem pecado, você está mentiroso? Não é. A gente vai acontecer, só que é a maneira com que você trata o pecado. Como é que você fala? Você tem uma maneira que esse texto nos ensina que para andar na luz você precisa passar por achar fonte de purificação, né? E o texto diz, claro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas aí, como é que eu aprendo como andar na luz, assim, na prática, né? Vamos fazer isso à luz do texto. Diz assim, primeira coisa, veja como é importante para andar na luz, a comunhão com Deus e com os seus filhos. Vocês estão lembrados nas últimas semanas que nós falamos sobre o amor? Nós falamos sobre amor. E o amor, como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. De novo, Deus e as pessoas. Então, você não consegue fazer uma relação com Deus de maneira individualizada, né? Veja bem lá. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos falando da comunhão com Deus. Se, porém, andar na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estamos falando de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Não é um com o outro. É uns com os outros. Tá certo? Então preste bem atenção nisso. A comunhão é algo... E como se tem a comunhão com Deus? Comunhão com Deus, a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. Então, você precisa ter uma vida que passe pelo processo de arrependimento e perdão dos pecados, que possa passar na fonte purificadora de toda a injustiça, para que você tenha em Deus essa comunhão. E com os seus irmãos? Nós não falamos essas semanas anteriores sobre amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas? Então, quando você ama o próximo, é difícil ter comunhão? Não, é automático. O amor é o elo que faz essa comunhão acontecer. Porque daí você não tem diferença de uma pessoa e outra.
né? Mesmo a pessoa que te magoa, você, pelo amor, você consegue perdoá-la e viver em paz com ela. Não precisa viver se abraçando, mas viver em paz. Tem gente que acha que perdoar é viver abraçando toda hora lá a pessoa. Não, isso é prerrogativa sua. Você pode ser prudente e não precisa estar lá, mas a comunhão é vocês participarem da mesma visão, do mesmo processo com Deus, né? Estar ligados a Deus pela mesma forma, né? E veja, repito, não é individual. A importância da comunhão com o seu irmão não é opcional. Não é opcional. Não existe comunhão só sua com Deus. Tá falando das duas coisas, não, eu tô aqui com Deus, tal. Não existe isso, tá dizendo, ó, é com Deus e com os irmãos. De novo. É também necessário que tenhamos reconhecimento que somos pecadores. Veja bem, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Novamente, se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nosso convencimento que nós temos pecado, que nós cometemos pecados, que nós somos frágeis, mas também o conhecimento de que nós, nos dirigindo a Deus, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa. E aí nos deixa, nós não somos dignos de andar na luz de Deus, mas o preço pago por Jesus na cruz nos deu acesso, sem que, pela nossa indignidade, ele nos tornou digno pela morte, pelo seu sangue, nos purificando, fazendo o processo de justificação. O que é justificação? É o processo que, mesmo nós sendo condenados, o preço foi pago e nós temos a liberdade de termos acesso a Deus mesmo não tendo merecimento nenhum. A justificação é tornar alguém que estava sem nenhum direito, tornar a ter direito. Fazer com que nós, mesmo sendo cheios de pecado, nós nos tornássemos livres desse pecado pelo preço que Jesus pagou. Eu estou falando em palavras bem detalhadas aqui para não ficar teologando aqui no detalhe, né? Então, outra coisa, é preciso ter os passos iluminados, formando o grande manual da caminhada na luz. E aí eu creio que você vai lembrar fácil. Você vai lembrar de um texto bíblico, Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o caminho desse andar na luz está na palavra de Deus, é ela que nos ensina, nos dá a direção. Se você tem dúvida, vai a ela, procure saber, tirar dúvidas, procure saber com alguém, ler um bom livro, entender, mas é pela Bíblia que a gente tem isso, né? E é preciso também conhecer a fonte original da purificação. Como nos tornamos possível de receber, de caminhar nessa luz, mesmo com a nossa vida que é toda cheia de erro, que, gente, eu estou aqui, daqui a pouco eu saio pela porta, eu cometo um erro, eu faço A gente está sujeito a isso. Tem gente que parece que a hora que pega a Bíblia vira um santão que não peca nunca, que não. Eu estou aqui justamente olhando, falando para vocês e sentindo a dificuldade que é para mim viver uma vida que agrade a Deus. Viver uma vida que agrade a mim é fácil, né? Eu digo, quero isso, quero aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Se eu puder, eu vou. Se não puder, eu vou lutar para isso, vou trabalhar, vou querer ter a minha posição, meu dinheiro, tal. Cada um lutando para seu espaço, para agradar a si mesmo. Mas nós temos que ter, antes de tudo,
a responsabilidade e o desejo de agradar a Deus, de buscar em Deus a sua mão poderosa sobre nós, que a luz dele, vamos falar que nós falamos no começo, a energia, a luz, a iluminação, que a lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, seja a palavra de Deus. Cada passo, fazendo o quê? Cada passo que você der, você vai ser iluminado. Que tem pessoas que estão nesse mundo na escuridão, caminhando sem rumo. Agora, num mundo tão escuro, num mundo de tanta dificuldade, que você liga na TV, você não consegue saber para que lado você corre. Se você liga, você vai ler uma notícia na internet, você não sabe para onde se corre. Porque cada um pintando uma coisa mais difícil que a outra, cada um assustando mais, criando mais pânico. E nesse mundo desse tipo, quando ninguém sabe o rumo, se você sentir e olhar que no seu próximo passo tem a luz de Deus incidindo sobre você, fica muito mais fácil. Fica super fácil. Caminhar andando na luz. Nós falamos esses dias atrás sobre andar com Deus. Hoje nós falamos andar na luz. Se nós andamos na luz como Ele na luz está, então Deus é luz e nele não tem treva alguma, então é luz pura. Se nós andamos com Deus e Ele está na luz, você automaticamente está iluminado por Ele. Então, não deve se distanciar dele. Eu sempre digo que se você anda na luz de Deus, você vai ser guiado por ele. Agora, se você fica na beira do caminho, você está tentando achar a zona cinzenta, que não é nada, não tem essa zona cinzenta. Ou você está na luz ou você está fora. E há uma linha divisória muito clara, e tem gente querendo andar em cima dessa linha. Não vai dar certo. Hoje estou dizendo que você tem que se decidir. Assuma os compromissos com Deus de verdade. Assuma os compromissos de andar na luz. Pare de passar a mão, de querer subir em cima do muro e ficar frequentando o muro, querendo tirar o melhor dos dois lados. Eu posso dizer, se você quer tirar o melhor dos dois lados, não quer assumir um compromisso com Deus, não quer declarar sua fé de maneira definitiva por causa dos seus amigos, seus amigos não vão buscar você pelo braço lá no inferno, não. Se os teus amigos deixam você para lá, porque não vai buscar você lá. E eles, às vezes, lá, quando a gente não sabe nada, quem vai antes, quando você vai ter essa oportunidade, se Jesus vem antes, não sabemos nada disso. Esse tempo não é nos dado. Então, quem não toma decisão por causa de razões pessoais, né, fica lá, eu quero o melhor desse e o melhor desse. Não, isso aqui serve para mim, isso não serve. Estou falando exatamente de querer coisas, fazer junto com as coisas certas, coisas erradas. Não tem jeito, isso não vai dar certo. Um dia você vai cair do muro. Eu rogo a Deus que você caia para o lado certo. Porque hoje Deus está nos dizendo, sai de cima do muro. Não tem como andar na luz e com um pedacinho nas trevas. Não tem. É escolha. É nós que temos que ter essa decisão. Andar na luz é uma caminhada diária, ininterrupta. Olha o que Jesus nos diz aqui, falando da fonte da purificação. Nós todos somos pecadores, nós todos erramos, nós vivemos todo dia tentando consertar o erro que nós fizemos ontem e tal. E isso é da nossa vida, mas o que Deus quer de nós, diz esse texto bem claro, não é você ser o santinho que não erra nunca, e tal, e viver lá ajoelhado e tal. Não, você tem a sua vida. Que bom se nós pudéssemos viver assim. Todos vocês têm sua vida. O que Deus quer de nós é essa luta diária para você vencer e andar na luz. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos ensina. Eu falei da fonte de purificação, eu preciso conhecer a fonte de purificação para saber, mas é um dos outros segredos de andar na luz. Essa fonte de purificação
Está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cristo, já no começo de seu ministério terreno, ele já se posicionou como difusor da luz do Pai. Olha o que está escrito aí em Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Foi dito pelo profeta Isaías, né? Sobre os que viviam na terra, da sombra e da morte, raiou uma luz. E daí Jesus começou a pregar. Jesus disse, também em João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então está aqui, é preciso viver o evangelho de Cristo e seguir a ele. Mas aí, se viver o evangelho de Cristo é todo esse negócio, pode isso, não pode aquilo, falando para você, não pode pecar. Aliás, você vai poder pecar. Não pode não saber se arrepender dos seus pecados e viver pecando de novo. A mesma coisa. É você trilhar um caminho de purificação, de purificação de caráter, de melhoria na sua caminhada com Deus. O hoje teu ser melhor do que o ontem. É esse progresso, é esse cuidado, é esse desejo que tem que estar no seu coração. E como quando você recebe Deus em você, que vem morar na sua vida, isso começa a ser um desejo do seu coração cada dia. Cada vez que as coisas vão ficando difíceis, o Espírito Santo renova em você esse desejo de servir a Deus. Andar na luz é uma caminhada diária e ininterrupta na busca de Cristo. Andar na luz é uma caminhada diária e ininterrupta na busca de Cristo. Por que na busca de Cristo? Porque eu já falei várias vezes, eu vou repetir hoje aqui, que para ir para o céu você tem que lutar todo dia, toda hora. Lutar contra você, contra um monte de coisas, contra desejos, contra desejo nosso físico, contra todas as tentações que vêm sobre nós. Né? Agora, para ir para o inferno, meu, é só não fazer nada, você vai direitinho, a gente vai direitinho para lá. Então, andar na luz é uma caminhada diária, ininterrupta, na busca de Cristo. E foi a morte de Cristo que pagou esse preço para acessarmos a luz de Deus. Não lemos ali que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado? Por quê? Porque o sangue de Cristo, o derramamento de sangue, foi o ato que pagou o preço por todos os pecados, por todos os nossos pecados. Está pago. Quando, às vezes, a tua vida está lá, que a Bíblia fala que o inimigo é para matar, roubar e destruir. Então, ele quer destruir sua vida te acusando. E aí ele fala, olha, o fulano, aqui, o Wilsinho, olha, tá aqui o que o Wilsinho está fazendo. Lá, está fazendo isso, olha o que o Euroni está fazendo lá. Aí tem aqui, ó, Jesus pega assim, ó, tá aqui, ó. Tá pago. Esse pecado tá pago. Ele faz, mas ele aprendeu o caminho de se arrepender. Nós pecamos, mas a gente tem que estar todo dia entendendo o caminho para se arrepender do que pecamos. Isso é andar na luz, é ter uma caminhada diária, ininterrupta, com anseio de viver para Cristo, de viver em Cristo, de ter Ele ao nosso lado, de servir a Ele, de ter um coração cada dia mais puro para Ele habitar. Deus não divide o coração com ninguém. Deus é exclusivista, Ele não divide seu coração com ninguém. Não, mas eu não tenho... Não tenho, mas de repente o dinheiro está lá. De repente a sua carreira está lá. De repente o teu projeto de negócio está lá no seu coração, dividindo espaço com Deus. Ah, mas não pode ter não, claro, calma.
Nós não falamos que é amar a Deus sobre todas as coisas? A gente ama sobre todas as coisas, mas a hora que tem que decidir pelas coisas, a gente opta pelas coisas e não por Deus. Porque nós somos tendenciosos a isso. E eu falo para você, não é fácil. Não digo para vocês que não é também. Mesmo falando para vocês, eu me flagro às vezes assim, poxa, eu ainda ensinei isso hoje, como que eu não esqueci? Como é que eu passei por isso? Mas o que Deus nos dá, o privilégio, é de ouvir aqui hoje e amanhã poder lembrar e retornar. Falar, pô, então tá bom, errei, vou correr para o certo. É isso que o Senhor nos diz hoje. Você pode errar, mas corre para o certo. Tenha a luz que te ilumina o seu caminho para você ver que aquilo não é bom. Tem o Espírito de Deus na sua vida que vai dizer, acorda aí. Não é. Né? Tem uma consciência permeada, né? O que é permeada? É quando você coloca uma gota de azeite num guardanapo e ele fica ali, o azeite, o óleo, o azeite e o papel e o azeite vira uma coisa só, tá? O guardanapo não está no azeite, mas o azeite está no óleo, está no guardanapo. Então, quando você vê essa tua mente permeada pelo Espírito Santo, pela vontade, pelo desejo de andar na luz, está iluminado. Veja bem, quando você está iluminado pela luz de Deus, qualquer coisinha dessa aparece. Qualquer coisa aparece. Vem, reflete a luz de Deus sobre você e essas manchinhas que a gente faz, e você vai correndo para Deus e fala, Senhor, peraí, eu errei, me perdoa. Eu fiz isso, que é confessar, que o perdão de Deus vem o seguinte, vem confessar e deixar. E confessar pecado a Deus não é esse negócio de confissão genérica. Ah, Deus, eu pequei. Fala, eu sei, o que você pecou? A expressão, a confissão é a declaração diante de Deus do que nós erramos. Declaração clara, assumida para Deus. Eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo desse jeito, e eu sei que não era melhor, eu me senti mal, a minha mente agora permeada pelo Espírito Santo está me acusando, não estou em paz, eu quero pedir perdão, Senhor, por esse pecado, por todos os outros. Tá? Depois você pedir tudo, falar, Senhor, se tiver mais algum pecado que eu não vi, Senhor, eu confesso aqui, ó, Senhor, que eu quero te servir, me mostra que eu quero. Isso é confissão. Esse negócio de Senhor, perdoa meus pecados e tal, é oração vazia. Não tem arrependimento nenhum nisso. Na grande maioria, não posso dizer coração de ninguém, mas se você não... A Bíblia fala claro, você confessar e deixar. Não existe confessar se você não declarar essa confissão de maneira verbalizada, de maneira clara. Porque, e você quer ver como isso é importante? Tenta fazer essa confissão para você ver como é difícil. Mas parece que está enfiando uma agulha embaixo da unha. Porque confissão não é algo do nosso natural. Confessar a Deus, né? Assim como pedir perdão para ter comunhão com seu irmão, também é difícil. Às vezes fica lá no WhatsApp, escreve uma coisa, não vou pedir, não vou mudar. Aí você, mesmo no WhatsApp, que é fácil de dizer, às vezes você não vai, nossa, não, parece que aquilo arranca algo da gente, mas é arrancar mesmo. Se confessar os pecados. Então, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem que haver a confissão, tem que haver o arrependimento. Agora, se conversa hoje, amanhã se faz de novo, e depois faz de novo. Que arrependimento há nisso? Arrependimento é você deixar de fazer isso. É pedir o perdão e ter uma vida caminhando passo a passo, até que você entenda que você já superou. Fala, Senhor, olha, eu superei. Eu superei, porque o pecado está em nossa raiz. Ele reside em nós. Mas a melhor notícia que eu tenho para você é que Deus é que reside no seu coração. Ele só deixa você se você não quiser mais ele e começar a dizer que ele não consegue dividir o coração dele. Luz não tem comunhão com as trevas. Se lá naquele coração, nessa vida, começa a ter muitas coisas que são... que começam a perturbar o ambiente, começa a ser algo complicador, começa a ser algo que vai, vamos falar assim, sujando a casa, escurecendo, tentando pôr trevas onde Deus
onde é para Deus habitar, o que vai acontecer? Deus vai dizer, não, aqui não é minha casa, não é para mim. Você está dizendo que não quer, não tem comunhão com as trevas. Tá certo? Então, a morte de Cristo nos pagou o preço para acessarmos essa luz de Deus. Independente de nós sermos maus, independente de nós sermos pecadores, desde que nós sejamos arrependidos, desde que nós confessamos, desde que nós deixamos e tenhamos o propósito, escuta bem, tenhamos o propósito diante de Deus, declarado publicamente que nós vamos seguir servindo ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. A minha vida é para servir ao Senhor. E quando se assume isso publicamente, esse propósito de servir a Ele, Deus vai guiar você nos seus passos, nos seus caminhos, vai principalmente trazer paz ao seu coração. Trazer paz ao seu coração, principalmente. Porque a Bíblia diz, eu deixo a minha paz vos dou. Eu não dou paz como o mundo a dá. A paz dele não é essa paz qualquer uma aí, que vocês, estou sentindo a paz, amanhã não está mais. A paz de Cristo é sólida. E é essa paz que vem junto com essa luz, que vem junto com o amor que nós falamos. Nós não falamos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo? Hoje nós já temos a comunhão com Deus e comunhão com seu irmão. Essa é a maneira de você andar na luz. Né? E da mesma forma, com a paz de Deus, com o amor a Deus, e pela fé, o seu coração começa a ser ministrado de paz. E é o que eu quero encerrar aqui dizendo para você. Que essa paz seja ministrada ao seu coração. Que por mais turbulento possa estar a sua vida, por mais dificuldades esteja, por mais desafios que você tenha vencido, por mais desafios que você tenha enfrentado, às vezes nem venceu, que essa paz reine no seu coração. O Senhor hoje nos convida a andar na sua luz. Nos convida a reconhecer que nós somos frágeis. Reconhecer que nós precisamos dar passos de fé. Reconhecer que nós precisamos lutar contra a nossa própria natureza. Mas ser vencedores em Cristo. Porque quem tem o que esconder prefere andar na escuridão. Quem está em Cristo não se preocupa com isso, porque sabe que Ele é a fonte da purificação. É nele que, por mais que nós erramos, nós alcançamos esse momento de que Ele nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe, que Deus seja sobre a tua vida. E na semana que vem nós voltamos com mais uma reflexão.